Você acha que o nosso país, ele existe forças espirituais? Ele existe, pastor. Você acha que existe domínio das trevas na nossa terra? Existe, pastor. Sabe por quê? Porque a igreja não exercita a sua função básica, de exercitar a sua autoridade e colocar o padrão de Cristo. Que nós estamos muito preocupados com os nossos interesses, com a nossa vontade. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 15. Paulo, nesse capítulo, está diante do rei Agripa. Então, ele direciona o seu testemunho de fé, manifestando aquilo que Deus colocou por intermédio do Espírito na sua vida, para que ele pudesse não somente ser aquele que estava diante do rei, mas um anunciador no meio dos gentios da palavra salvadora. Atos capítulo 26, versículo 15, diz assim: então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas das quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. O texto sagrado nos diz que Jesus, quando chama o apóstolo Paulo, e então a palavra do Senhor diz que ele, através desta unção graciosa de Deus que manifestava sobre ele, o anunciar, para que os gentios pudessem compreender que a salvação tinha chegado também a eles. E Paulo era este homem do qual Deus manifestou na sua vida esse compromisso de transformação. E então o versículo 18, mesmo assim, diz: é por causa da atitude de Paulo, é por causa do abrir da sua boca, é por causa do vislumbre da fé que ele possuía, que ele entendia, que o texto sagrado diz que ele abriria os olhos e para os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. Nós às vezes não conseguimos entender, porque nós não conseguimos perceber na maioria das vezes que não existe meio termo. A jornada da vida, ou nós estamos servindo na luz de Cristo, ou estamos debaixo da escravidão das trevas e debaixo da potestade de Satanás. O texto sagrado nos diz que a potestade de Satanás é um poder. Esse poder é um poder invisível, que ele interage respondendo dentro das convicções daquilo que nós cremos. Vou repetir. A manifestação de uma força invisível, da qual nós não conseguimos perceber, mas ela age de acordo com aquilo que nós cremos. Isso quer dizer o quê, pastor? Isso quer dizer, ou nós cremos na luz, ou nós cremos nas trevas. Ou estamos debaixo da vida de Cristo, ou estamos debaixo da potestade de Satanás. Esta ação que opera e que nos escraviza. Tem meio termo? Não existe meio termo. Quem está em cima do muro, está do lado das trevas. Não existe nenhuma condição de percebermos, seja qualquer
ação e condição que nos coloque debaixo dessa plena direção que Deus proporciona para a nossa vida. Por quê? Porque é natural do ser humano, veja bem, é natural do ser humano exteriorizar uma ação no crer, independente do que seja o crer. Ou nós cremos naquilo que Deus manifesta e acrescenta na nossa vida como luz, ou nós estamos debaixo das ações da potestade de Satanás. Mas eu não creio, pastor. E o diabo, ele não quer saber se você crê. Ele também não vai questionar a você, e ele tampouco vai perguntar para você. É uma ação de poder que age na sua vida, querendo você ou não, gostando você ou não. Não existe meio termo, porque esta condição se manifesta em plena ação da fé. O que é isso? A condição da qual o nosso coração se envolve em plenitude para manifestar o poder de Deus, ou o poder daquilo que nos cega. Quando a palavra de Deus diz que Paulo tinha esse poder de abrir os olhos e converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, tem um objetivo, a fim de que aqueles que creem recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. São santificados pela fé em Cristo. Paulo está manifestando para nós, então, uma outra condição, a qual também é uma força, a qual também se manifesta de maneira gloriosa e plena em Deus, a qual age na nossa vida, mas agora manifestando em nós um triunfo glorioso das coisas de Deus que se aperfeiçoam pela fé. Em quem? Em Cristo, caminho que nos conduz a uma percepção clara de que as coisas eternas estão agindo na plenitude da convicção da fé. Se não andarmos por esta manifestação de fé, caminhamos por uma fé humana que faz parte dos nossos desejos, exponenciada pelas coisas que Satanás nos apresenta, vinculando a carne, porque o pecado, ele domina a carne. Então, essa potestade do ar, esta ação maligna, ela é uma condução das coisas de Deus, para que nós possamos enxergar o que é de Satanás e o que não é. E Deus nunca deixou as coisas de Satanás obscuras, antes, porém, sempre manifestou qual é o desejo, o intento dela. Nós muitas vezes não conseguimos perceber, porque sendo cristãos e conhecendo muitas vezes a Deus, não conseguimos perceber e nem entender o grande valor que o Evangelho manifesta para nós como identificação de Cristo, e como essa identificação nos coloca no mesmo patamar, mas agora percebedores que somos dessas ações enganosas das trevas, e agora conseguimos viver e trazer sobre a nossa vida esse poder de Cristo. Não era Paulo que tinha apenas esse desejo, e não era tão somente Paulo que tinha esta ação vinculada com Deus para manifestar. Também foi passada para a igreja, também foi deliberadamente dada por Deus para cada um de nós, os gentios. Colossenses 2,15, olha o que Jesus agiu fazendo na cruz. Por isso que Paulo diz em Cristo. Colossenses 2,15 diz assim: e despojando os principados e o quê? E as potestades. Olha lá, potestade de Satanás,
ou a liberdade de Cristo. Cristo, uma pessoa. Satanás, todo o mover da potestade. O que diz mais? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz foi o triunfo da glória de Deus para que nós pudéssemos verdadeiramente contemplar a fraqueza do homem e não mais colocarmos esperança nenhuma na carne. Antes, porém, a nossa esperança está em Cristo, porque Ele já realizou, já triunfou e já venceu a potestade de Satanás e as ações malignas. Isso já aconteceu, isso já foi feito, isso já foi tratado, isso já foi determinado, isso já aconteceu. Quando, pastor? Na cruz. Foi lá na cruz que Cristo despojou. Então, quando Cristo estava na cruz, há uma ação sobrenatural de Deus, aonde em Cristo nós somos atraídos. Para quê? Para que nós não sejamos mais vulneráveis à potestade de Satanás, mas agora atraídos em Cristo, recebemos poder de Cristo para vivermos a vida sobrenatural da fé. Sem a cruz, não há identificação nossa com a glória da vitória sobre essa potestade que domina, mesmo nós não querendo. Isso aí é fato. Ah, pastor, eu não quero pecar. Eu não conheço alguém que diz assim, eu gosto de pecar. Quando a pessoa diz que gosta de pecar, é porque todo o seu ser já se contaminou com o pecado. Né? Ela foi cauterizando a sua mente. Isso é uma pessoa que gosta de pecar. Porque o pecado, na verdade, é uma afronta a Deus. Mas quando o texto expõe para nós que Cristo triunfa, Ele vence, Ele despoja, e Ele expõe ao desprezo, triunfando sobre toda a ação das trevas na cruz, é nesse lugar que reside o nosso coração. E então daí a gente diz assim, pastor, mas como que as pessoas vão ter amor por estarem em Cristo? Elas precisam entender as prerrogativas que as fizeram serem conquistadas por Cristo. A oração, a manifestação da palavra, a condução das coisas que manifestam glória para Deus e não para nós. Essa condução não é apenas uma expressão, mas ela é uma ação sobre a nossa carne. Pastor, eu não tenho desejo de orar. Então, falta ainda você entender e entrar nesse espaço da fé. Porque a palavra diz que Cristo já venceu. Irmãos, Watchman Nee, num dos seus livros, Oremos, ele fala que quando somos realmente batizados numa consciência de oração, nós entendemos bem o que é oração. Quando eu passei a primeira experiência, eu estava trabalhando e dentro do trabalho eu tinha um desejo profundo de estar em oração o tempo todo. E então, todo momento que eu não estava conversando com alguém, eu estava em oração, clamando diante do Senhor. E aí eu ia embora, pegava o ônibus, e no ônibus eu ia orando diante do Senhor. Aquilo não era uma coisa mecânica, e nem tampouco eram orações repetitivas. Era uma oração de um gemido profundo da alma que pulsava constantemente. Isso quer dizer que se nós não somos identificados com a obra da cruz, nem orar nós conseguimos fazer de maneira coerente.
Nós precisamos entender que a obra da cruz, ela nos desperta a fazer as coisas da fé que manifestam em nós o sobrenatural de Deus. Elas não despertam a gente para usar das ações triviais do dia a dia. Irmãos, os hinduístas, eles oram. Os budistas, eles oram. Os crentes oram. Os católicos rezam, ou seja, isso faz parte da religiosidade, um tempo para estar na presença de Deus, para clamar e invocar coisas. Mas quando nós não entendemos que aquilo que estamos fazendo é algo do Espírito, é muito carnal a nossa oração, porque ela não é feita por fé, e tudo que não é feito por fé, diz a palavra do Senhor, é pecado. Até orar sem ser por fé é pecado, irmão. Até ler Bíblia para dormir é pecado. É porque tem gente que não consegue dormir, pastor. Pega a Bíblia, o cara pega a Bíblia, dorme. A Bíblia faz uma maravilha para o cara dormir. É isso que eu estou dizendo, não há um consenso de uma coisa mais ou menos na fé. Não há uma dormência que ela transpõe. Eu quero que você entenda, porque isso é particular, mas ela é evidenciada pelo mesmo feeling que nos leva à salvação. Ela não é um acrescentar, ela é a mesma ação da cruz que nos arranca, que expõe as trevas, é a mesma ação que nos leva a crer, é a mesma ação que nos leva a pregar, e é o mesmo poder que leva a transformar. Pastor, como eu posso entender melhor isso? Não adianta, eu posso pregar a noite inteira, você não vai entender até o dia que você sentir a obra da cruz. Quando a obra da cruz, ela partilhar no seu coração, você vai orar sem nenhum estresse, porque o seu coração vai ser inundado de um amor e de uma paz que você não pode compreender. E então eu comecei a fazer o quê? A orar pelas pessoas que estavam no serviço comigo. E qual foi a misericórdia de Deus? Ele começou a salvar aquelas pessoas. Porque eu, Silas, estava orando por elas? Não, porque o Espírito despertou em mim a oração da fé. Mas eu tenho orado tanto. Pois é, irmão, continua orando. Eu tenho orado tanto pelo meu marido, pastor, pela minha esposa, tenho orado tanto pelos meus filhos, continua orando. Essa oração não é a oração que evidencia a fé, é a oração que evidencia o teu gosto, a tua vontade. Deixa a obra da cruz manifestar que quando você começar a clamar pelo teu filho, vai ter resposta. Quando você clamar, vai ter resposta. Porque a ação, ela se torna, como o próprio Paulo acaba de dizer, e como nós acabamos de ler em Colossenses, ela é o que destrói uma força que opera em nós. Quando diz, não, mas não tem nenhuma força operando, eu escolho o que eu quero fazer. Mentira. Isso é a baita da mentira. Para o homem que tem um desvio de moralidade, um homem que tem um problema com a sexualidade, ele vai ver uma outra mulher e vai se inflamar com desejo. Ele não quer, mas vai ter. Ele diz, não, mas eu não quero pensar. Mas pensou. Quando é cheio dessa graça e direção de Deus, não se pensa. Não é porque a pessoa não está vulnerável a isso, é porque a obra da cruz é maior, ou seja, ela anula esse efeito da potestade de Satanás. É o que o texto está dizendo para nós, em Cristo. Em Cristo. Mas nós temos algumas ações que podemos melhorar, nós temos que entender como Satanás age. Porque o nosso problema não é dizer que cremos em Deus, isso é muito fácil. O nosso problema é a gente não reconhecer que a gente crê mais em Satanás do que em Deus. Mas Paulo sabia muito bem, e ele então nos escreve para nos advertir. No quê?
na simplicidade, 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios 2, 8. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, se referindo àquele irmão que tinha recebido uma punição. Versículo 9. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A obediência que nos leva a começar a ver as coisas da fé. Sem obediência, não há manifestação de fé. 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de quem? De Cristo. Para que Satanás, o que diz o texto? Não alcance vantagem sobre nós. Pois não lhe ignoramos os desígnios, não ignoramos a sua força, o seu desejo, nós não ignoramos. Sabe por quê? Porque se nós não estivermos em Cristo, as forças de Satanás começam a tomar território e expressões na nossa vida. Então nós temos que saber aqui, Paulo diz que a primeira coisa que tem que fazer é ser obediente. A segunda coisa é perdoar e viver perdoando em todas as ações e em todos os momentos, em tudo. Porque quando isso não acontece em nós, nós estamos dentro de uma ação aonde Satanás agora começa a manifestar no nosso coração desejos, desígnios. Olha o que diz o texto. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o irmão Tito, meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Mas olha a caminhada de Paulo. Porque o seu espírito não estava em paz. Mas gente, vamos voltar lá. Olha lá, o que aconteceu na cidade de Troade? O que aconteceu ali? Abriu uma porta para o evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo? Muitas pessoas ali estavam aptas a ouvir o evangelho. E Paulo simplesmente fez o quê? Virou as costas. O Paulo é doido. Se fosse nós, Tito que se exploda. O que o texto está dizendo? Quem era mais importante? As pessoas que iam ser convertidas ou o Tito? Ah, você, as pessoas que iam se convertir, Tito. Ah, não sei, pastor. Pois é. Para Paulo, era Tito. Porque ele teve uma incomodação aonde? No espírito. E então, no momento de oração, ele não conseguia exteriorizar a profundidade do evangelho resplandecente, porque a sua preocupação estava com seu irmão. Então ele optou a viver intensamente a direção que o Espírito lhe proporcionava, e não a direção do que ele tinha como ofício fazer. Tem coisas que nós escolhemos por fazer, porque temos absoluta certeza que ela é certa de fazer. Mas as coisas só são certas de fazer para nós, quando elas são feitas no Espírito, encaminhadas pelo Espírito e direcionadas pelo Espírito. Essa é a direção que Deus traz para nós. Pastor, essa mensagem é muito difícil. Claro que é, ela é para espiritual. Se você não é convertido, não vai entender nada que eu estou pregando. Ah, mas eu sou convertido, não estou entendendo. Pois é, mas precisa se converter um pouco mais. Porque nós nos habituamos como um fato a fazer as coisas como um princípio religioso. E não como uma obediência e como um processar de Deus na nossa vida. Gente, qual é a função de Deus hoje? Função de Cristo
no céu para nós. Ele está orando. Sim, mas o que ele está? Ele está em todo o tempo intercedendo por nós, para que o Pai haja na nossa vida, perdoando os nossos pecados, ou seja, usando o princípio, debaixo de obediência, o Filho continua clamando para que nós tenhamos a consciência do céu. Esse poder é o que revela as coisas espirituais. E enquanto não entendermos as coisas espirituais, nós vamos continuar olhando para as decisões da nossa vida e vamos dizer, é a melhor opção essa, e eu vou obedecer isso porque eu acho que é melhor. São decisões da carne, debaixo da potestade de Satanás, que envolvem os nossos dias, que derrubam a graça de Deus na nossa vida, que impedem as nossas orações, e aí é mais fácil nós ficar rezando por aquilo que nós achamos corretos. Quando nós abandonarmos os nossos desejos, então Deus vai trazer o desejo, e então as nossas orações serão objetivas, claras, serão batizadas realmente no poder do Espírito, serão transformadoras, porque Cristo nos atraiu com poder, Ele nos arrancou do império das trevas com poder, e nós temos que agir e viver com poder. Quando isso não acontece na nossa vida, perdemos a eficiência do reino. E o reino de Deus não é um reino para se comparar com coisas terrenas. Ele é muito superior. Ora, quando cheguei a Trôdio para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e parti para a Macedônia. O que diz o versículo 14? Graças, porém, a quem? A Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Olha só, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Gente, Paulo, agindo no lugar que Deus o tinha colocado, manifestou para aqueles irmãos o princípio de obediência, de manifestação de fé, e foi embora, para que lá naquele lugar a graça de Deus continuasse agindo no meio daquela cidade em Troade. Mas se Paulo ficasse lá, não ia acontecer coisas maravilhosas? Ia. Mas Paulo também decidiu que as coisas maravilhosas é viver em triunfo em Cristo, e não viver de triunfos sobre momentos. O triunfo nosso não é ganharmos batalhas, o triunfo nosso é viver em plenitude sobre a potestade de Satanás. É isso que faz a diferença, é isso que acrescenta a nós, é isso que muda a nossa história. É isso que faz com que o pecado não tenha poder na nossa vida. É isso que faz com que os nossos pensamentos sejam livres em Cristo. É isso que faz a nossa vida ser realmente operosa e operante. Graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós, para com Deus, somos o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, olha só, como nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. O mercado da palavra de Deus, irmãos, ele é fruto da potestade de Satanás, que não traz clareza e nem um triunfo em Cristo na nossa vida. E isso é tão sério, porque às vezes nós estamos dentro da igreja e continuamos negociando com Deus. Se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Se o Senhor me der aquilo, eu faço isso. Continuamos com o mesmo espírito de Jacó, negociando com Deus, porque é muito difícil estar debaixo de obediência e no princípio da palavra.
sendo batizado num desejo profundo, intenso de convicção. Não mercadejando a palavra de Deus antes em Cristo. É em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Essa é a construção que Paulo diz. Não podemos ignorar os maus desígnios, não podemos ignorar as armas de Satanás. Cuidado que as armas de Satanás, irmãos, ela não está preocupada com as pessoas fora, ele está preocupado com a igreja, e o foco de Satanás está mirado aqui para tirar de todo tipo e o máximo que ele puder para destruir. Por quê? Porque qual é a vantagem dele destruir os que lhe pertencem e estão debaixo do seu governo? E que não entendem que muitas vezes estão debaixo de uma força sobrenatural. Porque não conseguem entender, nem perceber. Essa força é o que manifesta o que domina a sua vida. Cuidado com a força que manifesta na sua vida. Não, mas eu creio em Jesus, está amarrado. Eu vou ver esse negócio. Não pode ser assim. Não adianta você se espernear, não adianta você querer. Não, mas agora eu vou orar todo dia. Você vai orar hoje, amanhã você vai esquecer e não ora mais. Aí eu vou ler a Bíblia. Você não vai conseguir, porque a potestade das trevas é mais forte que você. Só tem um jeito de vencer a potestade das trevas. É Cristo. Por Cristo e em Cristo. Isso não é conto, isso é realidade. Nós precisamos de uma imersão, não no entendimento, mas no poder da palavra. Vermos a palavra, sermos realmente os construtores dessa palavra, e então manifestarmos essa palavra, e então ela se cumprirá, porque não é uma manifestação nossa, é uma manifestação do Espírito, no poder do Espírito e para a glória de Cristo. 2 Coríntios 10, 3 diz assim: porque, embora andando na carne, irmãos, nós andamos na carne? Sim, nós possuímos um corpo de carne, mas veja o que o texto diz, olha o que o texto está dizendo, porque embora andando na carne, ou seja, o que Paulo está dizendo nesse andar? Eu não sou dependente dela, eu ando por uma necessidade de estar aqui nesse mundo. Embora eu ande na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, não usamos de armas para lutar conforme a carne. Mas eu ando na carne, pastor, então eu não posso usar armas da carne. Paulo está dizendo que as nossas armas, elas não vão agir. Carne com carne, nós perdemos. Elas não são, diz o texto, nós não militamos segundo a carne. Versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não é uma decisão nossa. Você consegue entender? Eu vou fazer isso. Não, eu vou obedecer ao que Deus diz, que Cristo já triunfou, vencendo sobre a carne. Então eu preciso crer e ver a evidência da obra de Cristo na minha vida e manifestar pela fé a obra de Cristo. Porque senão eu estou lutando contra a carne com armas da carne. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. São poderosas para fazer o quê? Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, religiosidades. Aí no coração de você, quem sabe esteja uma grande guerra, mas é essa arma que tem poder para destruir aquilo que você diz que é carnal e quer manifestar. Não consegue. Porque as armas de Deus, olha o que diz, ela destrói fortalezas, anulam sofismas. Versículo 5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus,
e levando cativo todo pensamento ao quê? Olha só, irmãos, a obediência de Cristo. A obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ou seja, se nós não somos em plenitude submissos a Cristo, não seremos de forma alguma livres, porque estaremos plenos na submissão da potestade do Satanás. Não tem escolha, cara. Ou você está debaixo do poder das trevas ou debaixo do poder de Deus. Não existe meio termo. Versículo 7, olha o que ele diz: observai o que está evidente. Não está tão evidente assim. Está evidente, irmãos. Observe o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Veja, não há uma manifestação individual. A manifestação da fé, ela se torna coletiva, porque é uma ação no corpo de Cristo. Que diz mais? Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor, ele não falou lá Jesus, dizendo que ele seria o cara? Jesus disse que Paulo seria. O que ele fez? Ele simplesmente obedeceu e se submeteu ao que Deus fez, e isso lhe deu sobre os gentios uma autoridade. Porque ele se submeteu. A qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa. Não me envergonharei, para que não pereça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Paulo escrevia e dizia, puxa, que palavra que Paulo mandou aqui para nós. Mas quando Paulo estava perto, ele estava na convivência. E olha o padrão que eles fizeram. Se tornou desprezível. Gente, Jesus é o verbo, é a palavra de Deus encarnada. Mas quando esteve nos homens, foi considerada pelos homens como desprezível. Para que isso? Que eu ganho com isso? Que vantagem há nisso? Não há nenhuma vantagem. Há desprezo. Eu preciso entender que o desprezo sobre a carne me leva a ser desprezado pelos que cultuam a carne. E então a minha vida é uma vida de desprezo. Mas Paulo está falando para a igreja, e a igreja estava envolvida nas coisas carnais. E então Paulo diz, vou ter que chegar aí diferente. 11, considere tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos, se comparando-se consigo mesmos, revelam que se eu me comparar comigo e me achar um cara bom, eu sou um insensato. Poxa, pastor, mas se eu não me achar um cara legal e bom, quem vai achar? Mas tu tem que ser considerado um cara desprezível. Então Deus te dá autoridade, te reveste unção, faz de você um participante das coisas de Deus. Mas nós temos muitas dores na alma e muitas coisas na carne que sempre estão empanando a glória de Cristo na nossa vida. Sempre nós estamos com para que Deus dê um jeito e resolva o nosso problema. Ele já resolveu, irmãos. Nós precisamos utilizar as armas de Cristo. Nós precisamos entender que a nossa carne precisa se sujeitar. Porque nós somos poderosos para isso? Não, porque Cristo na cruz venceu todas as coisas. Ele nos deixou como?
nos deu a condição de respondermos a todas as coisas de maneira clara, legítima, perfeita, e de combatermos com eficiência na fé. Efésios capítulo 6 vai mostrar isso para nós. Versículo 10. No que nós devemos ser fortalecidos, irmão? Nós queremos ser fortalecidos no ego nosso. Nós queremos ser fortalecidos muitas vezes no aplauso. Nós queremos ser fortalecidos no conceito de identidade. Não, mas não serve para nos fortalecer. Nós temos que ser aqueles que as pessoas desprezam. Não, temos que dar bola. O crente devia ser a pessoa mais otimista do mundo e mais motivada do mundo, porque ela possui o poder de Cristo. Mas quando eu vejo o crente mendigar motivações secundárias para ele poder ter um gásinho para viver a vida, meu irmão, vai se converter. Está muito longe do evangelho verdadeiro. Qual era o gás que fazia o apóstolo Paulo chegar numa cidade e dizer: cheguei? E o que sobrava para ele? Pau nas paletas, cadeia, prisão, açoites, noites mal dormidas. Quem aí quer? Não, pastor, dá muito trabalho. A gente quer só o bom. Não, cuidado com você se apresentando pelo que você é. Isso é insensatez. Mas eu sou uma boa pessoa. Porque você pensou isso, você é péssimo, insensato, tolo, medíocre. Medíocre. Isso não é a ação de Deus na nossa vida. Nós precisamos ver o poder de Deus em nós. O que diz o texto, irmão? Quanto ao mais, versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A força de quem, irmão? Do poder dele. Que poder é que ele tem para manifestar na nossa vida? Pastor, apareceu uma coisa aqui e eu virar um X-Men, sumo e apareço lá no outro lado. Nós acreditamos muito mais no Homem-Aranha, no X-Men, do que acreditamos no Evangelho. Mas é verdade, irmão. É muito difícil as coisas de Deus. Mas o que é para ser fortalecido? No poder de Deus. Qual é o poder de Deus, irmãos? Não acabamos de ler que Jesus na cruz, ele expôs tudo que é poder contrário a nós, ele expõe ao desprezo. O que é para nós desprezar? As coisas que Cristo desprezou. O que é para nós cantar com alegria e triunfar? As coisas que Cristo triunfou. A alegria nossa é para ser revestidos do poder de Deus e nas ações daquilo que Deus tem para nós. Não naquilo que nós desejamos, porque se nós medirmos as coisas de Deus pelo que nós imaginamos, somos insensatos. Eu já falei um monte de vezes, irmão. Falei um monte de vezes. E vou repetir de novo. Eu nunca vi alguém que faz uma medida de fé e diz assim: o Brasil está um país estranho, diferente. Eu vou me mudar e vou morar na Uganda. Vou lá para a Venezuela. Lá a gente compra sal com 2 carrinhos de mão. Tá bom. Você já viu alguém? Não, a gente mede pelo alto. A gente quer ir para os Estados Unidos, a gente quer ir para a Europa, a gente quer ir para a Nova Zelândia. Mas tem 200 países, a gente só quer os altos. O texto sagrado diz que o poder de Deus é nivelado pelas coisas baixas, irmão. Porque quem andava baixo? Cristo. Ele estava lá no alto, irmãos. E ele desejou o quê? Como disse o Pedro hoje de manhã no EBD, o que Jesus ia invejar? Você pode me explicar? Aí você diz: pastor, Jesus não podia invejar. Sabe por que não podia invejar? Porque ele tinha a eternidade nele. E quem tem eternidade não inveja nada. A gente inveja porque a gente não tem eternidade.
Essa é a realidade. E Jesus, olhando para a humanidade, eu e você, completamente perdidos. E Ele, por amor, o que faz? A Bíblia diz em Filipenses: desce, se esvazia e torna servo de homens. Você pode entender isso? Não dá para entender, porque é uma obra de fé. Como que o Deus que tudo pelo poder da sua palavra fala, se torna agora um servo lavando pé de apóstolo? Se submete em profunda humilhação, é espancado, é arrancado o seu couro, é ordenado que carregue a sua cruz de execução, é pregado na cruz, é exposto praticamente nu. A Bíblia diz que o seu semblante estava desfigurado. Você sabe o que é desfigurado? Não é mais reconhecível. Seus dentes quebrados. Quebra um dente para você ver. Eles espancaram Jesus, batendo na sua cabeça. A gente fica pensando que eles batiam só aqui. Eles davam de cima para baixo, de baixo para cima. Eles quebraram o seu nariz. Eles afofaram a sua boca. Eles arrebentaram os seus ouvidos. Fizeram sangrar os seus olhos. Ele fez o quê, irmão? Quem era esse cara? Aí nós olhamos, quem é que inveja, irmão? Presta atenção, quem é que inveja? Satanás está lá, a Bíblia diz, criado como um penduricalho de luxo, coberto de formosura. Tem o que diz a Bíblia? Quando caminhava, as pedras se encandeciam como fogo. Algumas traduções dizem as pedras afogueadas. Ele caminhava, existia um brilho. Mas ele olhou para o trono e disse: não está bom, eu quero ser igual ao Altíssimo. Não, você não está vendo que o limite da carne é sempre te colocar para cima, enquanto que o limite é sempre te esvaziar, porque quando nós estamos vazios, então o poder de Deus pode entrar na nossa vida e mudar o nosso coração. Quando estamos vazios, entramos na engrenagem do reino que transforma a nossa essência. Não temos outro jeito, não temos outro caminho, não tem outro trote. É essa a conduta que temos que ter. O que Jesus podia cobiçar de nós? A Bíblia diz que os anjos anelam perscrutar. Eles querem saber, Deus, aqui no céu existem seres viventes, que está lá em Ezequiel, também está em Apocalipse. Ninguém sabe o que é ser vivente. Ah, não, é um anjo. Que tipo de anjo? Serafim, querubim, sei lá o que é. A Bíblia diz que são cobertos de olhos por dentro e por fora. Quem são esses? A palavra diz conselheiros de Deus. E a gente imagina, que ser é esse que tem olho para todo lado? Deve ser uma coisa muito feia. Irmão, nós estamos falando de céu, não estamos falando de Harry Potter. Se você acha uma coisa bonita, você imagina o que é esses seres celestiais. Você não imagina o que é um anjo. E a glória que ele tem. Porque quando um anjo aparece, todo mundo que vê cai por terra e se estremece. A pompa. E sempre o anjo tem que dizer o quê? Tenha calma, não se apavore, não desmaie. Um anjinho, um anjinho. Aí Deus começa a formar um homem do barro. E aí ele pega a semelhança do barro e coloca como parte integrante da revelação de Deus na Trindade um homem. E os anjos disseram, mas não tinha ninguém mais bonito para o Senhor colocar aí? Sabe quem Deus escolheu para que fosse a menina dos olhos da revelação dele? Eu e você. Você tem noção do que é isso? Nós às vezes não temos noção. Que nós pensamos que no céu vai estar lá Deus esperando só chegar à nossa igreja.
A gente pensa que o céu é uma ruazinha de uma cidade do interior. Irmãos, o céu é uma metrópole. O céu é Urubici, cara, é cheio de gente para baixo e para cima. É uma coisa do outro mundo, tem de tudo. Você não conhece o que é metrópole? O céu é o êxtase da presença de Deus. Tudo perfeito, em plenitude e glória. Você pode imaginar o que é isso? Isso é o céu. E qual é a representação da divindade? Um homem, Jesus Cristo, Senhor de tudo e de todos. E qual é a aparência, qual é a essência de Cristo? Um corpo de carne. Você pode imaginar isso com marcas de uma cruz. O que é isso, pastor? Esse é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus. Olha o que o texto diz. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Gente, é para a gente estar revestido, porque se a gente não está revestido com as armas, o que acontece? A cilada do diabo pega a gente. Não, eu estou em Cristo e nenhum mal vai me pegar. Não, meu filho, não é assim. A Bíblia diz que é para a gente estar revestido. Quando que eu preciso me revestir? Todos os dias. Ter uma consciência total de dependência de Deus. E diz mais o texto? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra as pessoas, e nem lutar contra a carne, e sim contra os principados e potestades. Oh, que engraçado, começamos com as potestades, está ela aqui. Nossa luta é contra isso. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você acha que o nosso país, ele existe forças espirituais? Ele existe, pastor. Você acha que existe domínio das trevas na nossa terra? Existe, pastor. Sabe por quê? Porque a igreja não exercita a sua função básica, de exercitar a sua autoridade e colocar o padrão de Cristo. Que nós estamos muito preocupados com os nossos interesses, com a nossa vontade. Deixa Deus escolher o que você quer. Estou dizendo que Deus não possa escolher que você vá morar nos Estados Unidos, que vai morar em outro lugar, mas se Ele te escolher ir para Uganda, eu digo, não, vai lá, sai fora, repreendido, sai em nome de Jesus, tentação, palavra ruim. Vai morar na Sibéria, está amarrado em nome de Jesus, eu sou do calor, não gosto do frio. Não, meu filho, eu estou te enviando, sai Satanás com essa palavra mansa, coisa ruim. É isso que o crente vai fazer. Porque quando as coisas são espirituais, elas são percebidas rapidamente e colocadas em prática. Paulo diz, eu cheguei lá, preguei, arrumei a casa e disse, fica aí gente. Ah, mas a casa se abriu, nós podemos fazer um monte de coisa aqui. Mas eu não posso, porque o meu espírito está preocupado com o título. E isso é muito mais importante que qualquer outra coisa. Ah, mas é a obra de Deus. Você sabe o que é a obra de Deus? É quando nós não estamos participando dela. Porque quando nós participamos da obra de Deus, nós somos imensamente ruins. A obra de Deus, porque é Deus que faz a obra. Como a Aline pregou aqui, não é vontade de sangue, não é por descendência, não é por psique, desejo, não é por carnalidade, mas somos gerados no Espírito pela vontade de Deus. Portanto, diz o texto, ou melhor, versículo 12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Ó, irmão, existe força espiritual do mal nas regiões celestes.
Mas está lá em cima, pastor, não afeta aqui. O quê? Você não anda em Balneário Camboriú pelo jeito. Faz uma barbeiragem, corta um para tu ver se a potestade do ar não está bem presente do teu lado. Para ver se não chama tua mamãezinha já. Mas como é que pode? Meu filho, a potestade do ar, ela está estabelecida e ela precisa ter uma ação de fé. Quem tem esse poder, irmãos? O humilhado Jesus. Ele tem esse poder. Portanto, tomai toda a armadura de quem, irmãos? De quem que vem a armadura? De Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, o que é para a gente fazer, irmãos? Permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. É para anunciar. A armadura de quem, irmãos? De Deus. 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Por quê? Porque com tal podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Satanás vai deixar de mandar dardo na nossa cabeça? Não vai. Porque nós somos inimigos dele. Que diz mais o texto, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Aonde, irmãos? No Espírito. Irmão, você pode trabalhar, o teu Espírito ora sem cessar. Teu Espírito ora sem cessar, todo momento. Nós precisamos aprender a orar no Espírito. Viver agindo no poder sobrenatural de Deus. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica, por quem? Por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar. Paulo diz para ele ser ousado quando? Em Cristo. As armaduras são de Deus, o poder é do Espírito, a obra é de Deus, e nós somos o que, irmãos? Nada. Quando nós entendermos isso, oraremos no Espírito, seremos batizados com uma vergonha tremenda pelo pecado, coisa que nós não temos mais. Nós temos que ter vergonha do pecado. Nós temos que colocar as coisas que são do pecado longe de nós, nos abstermos dessas maldições. O que diz mais o texto? Pelo qual sou embaixador em cadeias, diz o versículo 20, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como cumpre fazê-lo. Mas eu não sei como é que é isso. Irmãos, nós temos que cumprir. Deus fez tudo. Nos deu a oportunidade de somarmos no reino dele. Está na hora de nós arregaçar a manga. Está na hora de fazer um pouquinho mais. Está na hora de nós acordarmos para as realidades espirituais. E começarmos a desejar um pouco mais essa vida. Ação de Deus. Ela é graciosa quando nós deixamos com que aquilo que é gracioso apresente-se na nossa vida. Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele possa manifestar cada vez mais em nós realmente o bom perfume. Ele possa manifestar a simplicidade de Cristo e nós possamos cumprir em fazer de maneira extraordinária as coisas que Deus tem nos dado para a glória de Cristo Jesus e não nossa, para o interesse do reino de Deus e não nosso. Precisamos ainda sim amadurecer muito. Irmãos, os dias estão chegando, nosso tempo está contado e nós temos que ser espertos e rápidos, porque nós não queremos ser daqueles que medem por si próprio.
Antes, somos daqueles que deixam ser medidos por Cristo Jesus. Ele sim é o varão perfeito, o homem absoluto e completo. Ele é o nosso Salvador. É Ele que nos identifica, é Ele que nos atrai, é Ele que nos sustenta e é Ele que nos dá graça para andarmos nesse caminho da fé. Se não for para te servir, deixa